Boa noite a todos os irmãos. É uma alegria estarmos aqui novamente, nessa noite, para falarmos um pouco da doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, esclarecedora e que nos orienta acerca da nossa caminhada evolutiva. Eu trago para nós hoje um tema do livro do Haroldo Dutra Dias, o Evangelho de João. Ele é interpretado e comentado, pelo nosso irmão Haroldo Dutra. Mas lá no item 9 desse livro, a gente sabe, a história de João Batista. João Batista, foi a reencarnação do profeta Elias. E João Batista, então, antecedeu Jesus para preparar o caminho para a chegada do Mestre. Então, João Batista, ele pregava, ele ensinava, ele trouxe a mensagem para unir pais e filhos e pais, que naquela época havia uma desunião muito grande das famílias, de pais e filhos. Então, João Batista trouxe pela água o batismo, que é o símbolo da purificação, tanto que batizou Jesus também nas águas do Rio Jordão. Mas no Evangelho de João Batista nós encontramos um texto muito interessante que nos fez refletir, para trazer para a nossa reflexão da noite de hoje. Arrepender, reparar e expiar. Nós vivemos num planeta de prova e expiação. Aí as pessoas perguntam, mas que prova? Como assim? O que é expiar? Normalmente espiar era aquela, as conversas de comadres, que espiavam a vida dos outros nas festas das janelas, espiar, ficavam espiando quem passava na rua, sabendo a vida de todo mundo. Mas a doutrina espírita nos traz essa palavra expiação. A gente sabe que arrepender, reparar, provas são palavras mais fáceis, mas expiação, por que expiação? Então nós vamos entender na história de João Batista, nós aprendemos, ele centraliza no arrependimento, ou seja, arrependimento, reparação do mal e na expiação. Porque, primeiro passo, arrepender-se, no arrependimento, é reconhecer que errei, que falhei com alguém, é me arrepender dos meus erros, é nós descermos do nosso pedestal, do nosso orgulho, das nossas vaidades, e nós sermos humildes. Jesus já disse, todo aquele que se humilha, através de nós nos humilharmos, não é a humilhação em si, mas é nós reconhecer o erro, com humildade. Errei, falhei com meu irmão, falhei com o meu próximo, ou falhei comigo mesmo, porque não, quantas vezes a gente falha com a gente mesmo. E aí a gente reconhecer o erro, arrepender-se, para depois reparar, através da expiação. Então João Batista traz para nós que através desses três fatores, arrependimento, reparação e expiação, é a purificação. Só assim nós vamos nos purificar o nosso corpo, nosso espírito. Então, o processo ele é simultâneo. Em razão disso, a convivência de João Batista com Jesus foi essencial. Então ele veio antes de Jesus, mas a convivência dele com Jesus foi essencial para isso. Então ele trazia aqueles ensinamentos, trouxe a mensagem. Elias, inclusive, antes dele se tornar um profeta, isso está lá no livro de Reis, no Eclesiastes e no livro de Reis, conta a história de João Batista, quando ele era Elias. Então João Batista é a reencarnação de Elias, para ficar mais claro. Então ele mandava inclusive decapitar outros processos, os profetas de Baal, Então, para a gente ver que não foi por acaso que João Batista morreu decapitado. Quem sabe a história, quem lê a Bíblia, conhece a história da Bíblia, João Batista, foi decapitado. Mas enfim, então nesse processo, João Batista sabia,
que ele tinha que se arrepender primeiro do que ele já tinha feito, né? E passar por todas essas provas e reparar, que é reparar através da expiação. Então, à medida que nós redimimos, expiamos e purificamos, né, a gente vai diminuindo, né? O que é diminuir? Vai diminuindo os nossos débitos, nossas dívidas, né, do passado, ou quiçá as de agora, se nós reconhecemos agora que erramos ontem, né? Errei, vou mudar, vou me arrepender, porque é necessário que Jesus cresça em nós. Então nós temos que nos diminuir, né, para poder crescer em Jesus, com Jesus, né, através do seu exemplo, da sua mensagem, dos ensinamentos, né? Então é preciso diminuir para que Ele cresça em nós. O que é Jesus crescer em nós? É nós estarmos conscientes que nós precisamos nos purificar, que nós só vamos chegar a Jesus, né, nele, quando nós estivermos purificados. E Ele nos mostrou o caminho. Então, Ele trouxe até nós todos, né, os seus ensinamentos, as parábolas, as suas falas, né, a lei do perdão, a lei de causa e efeito, e assim por diante. Mas enfim, né, lá nós temos, então, trazendo para a doutrina espírita, a gente vê lá no livro da vida, do capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec fala lá no Código Penal da Vida Futura, ele faz uma importante revelação sobre isso, ó. Lá no capítulo 11, né, diz assim, ó: a expiação varia, olha só, segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Tá lá, essa passagem está lá no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Quem quiser procurar lá, né, fala bem essas palavras da expiação, ou seja, tudo depende da natureza da nossa falta. Então, dependendo ainda da gravidade dessa falta, né, ela vai se perpetuar até nas sucessivas reencarnações, né? Se a gente não faz dessa, vai para a próxima. Quem sabe quantas vezes nós já falhamos em encarnações passadas, e hoje estamos aqui, né, passamos por essas dificuldades, quando a gente se pergunta, meu Deus, por que comigo? Né? Por que só comigo acontece isso? Né? É porque está, né? A lei de Deus, ela é exata, a lei de Deus, ela é imutável. As leis dos homens a gente muda, a bel prazer, né? Alguém resolve mudar uma lei e muda, né? A lei civil, a lei dos homens, mas a lei de Deus é imutável, né? Então há um determinismo na lei de Deus, né? O que é o determinismo? É nós reencarnarmos já pré-determinados, né? Determinados a passar por isso. Claro que ele fala aqui também, olha aqui, ó, em atenuantes. O que são os nossos atenuantes? É o bem que nós fazemos. Então nós podemos estar sofrendo alguma coisa, mas nós, quem sabe, nós poderíamos sofrer muito mais, porque nós temos os nossos atenuantes, que é o bem que nós fazemos, as pessoas que nós ajudamos, a caridade que nós fazemos para alguém, para os outros, né? O estudo que nós estudamos e praticamos, não adianta só estudar e não praticar, né? O estudo, o conhecimento, ele foi feito para ser executado. Quem estuda medicina vai executar a medicina. Quem estuda o direito vai estudar o direito. Quem estuda a doutrina espírita vai executar o quê? Caridade, o amor ao próximo, né? Não só o espiritismo, mas qualquer doutrina, qualquer igreja, qualquer denominação religiosa que você estiver, e você ir lá só para ler, só para estudar, é letra morta, é conhecimento sem ação, né? Então, nós podemos atenuar o nosso sofrimento. Olha que notícia boa, né?
Era para a pessoa lá desencarnar com uma doença terrível. Aí deu só um infartezinho ali, mas né? Era um chamamento. Opa, está na hora de eu mudar, está na hora de eu melhorar, né? Mas talvez deu fraquinho, deu mais leve, né? Por quê? Porque ele trabalhou no bem, porque ele ajuda as pessoas, porque ele pratica caridade, porque ele faz oração para as pessoas, porque ele visita os doentes, ele veste quem está nu, que Jesus diz, né? Estive doente e me visitastes, estive nu e me vestiste, tive fome, né? Então, esses são os nossos atenuantes, meus irmãos. É nós ouvirmos a mensagem do Cristo e colocar em ação. Aí nós estaremos atenuando as nossas faltas, os nossos débitos, a nossa expiação. E cuidado com os agravantes, né? E aí, se nós podemos agravar também o nosso sofrimento. Ah, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Ah, está sofrendo o que quer, não vou ajudar, né? Ah, vou lá levar uma cesta básica, daí chega lá, tá, a pessoa está lá, está fumando, está ingerindo outra. Ah, mas não vou dar para essa família. Dinheiro para cigarro eles têm, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Né? Ou não visitamos um doente, aí quando é um familiar nosso, nós corremos para a casa espírita, pedimos oração, pedimos isso, pedimos aquilo, né? Nos ajoelhamos, né? Fazemos. Então, é orar também pelos outros, pelas outras pessoas, né? Pelo melhoramento da humanidade, pelos nossos governantes, para que o nosso país se torne cada vez melhor, para que o nosso planeta Terra se torne cada vez melhor na convivência com os seres, né? Então, aí nós podemos estar atenuando as nossas faltas. Então, ele faz uma pergunta aqui, ó. Quem determina a gravidade da expiação é a escolha das circunstâncias e da frequência com que praticamos as faltas? A resposta é bem simples. Somos nossos próprios algozes. Então a nossa infelicidade, as nossas dores, não é culpa dos outros. Não é culpa das circunstâncias externas. Nós somos algozes de nós mesmos. Olha a história de João Batista, né? Então, na história de João Batista a gente já tem um exemplo bem prático, né? Quem sabe quantos profetas lá em Baal ele não mandou decapitar, né? Chegou um momento que ele foi decapitado também, né? Então as nossas dores, as nossas angústias, nossos sofrimentos, somos nós mesmos que causamos para nós, não foram os outros que causaram para nós. Nós somos os nossos próprios algozes. Então nós temos que parar de culpar os outros pela nossa infelicidade, pelas nossas dores, pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos. O arrependimento, ainda no item lá no Céu e Inferno, item 16, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Por que não basta? São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? Então a gente sabe que tudo que a gente faz tem consequências. Então por isso é importante a gente sempre lembrar assim daquela questão assim, eu sempre falava muito isso nas escolas quando eu trabalhava na questão da prevenção às drogas, né? Opção, escolha, consequência. Sempre que a gente for tomar uma decisão, a gente tem que pensar lá nas consequências da nossa decisão. Quais são as minhas opções no momento? Fazer, não fazer, né? Responder à altura da agressão que me fizeram, mas e quais são as consequências disso? Né? Então, para tudo na nossa vida, se nós levarmos em conta opção, escolha, consequência, né? E nós formos humildes o suficiente, não formos egoístas, né? Como diz, puxar a brasa só para o nosso assado, né? Nós vamos tomar a decisão correta e vamos ver que as consequências que poderiam ser danosas, né?
poderão ser atenuantes para nós. Então, nessa questão de fazer a escolha certa, é que vai determinar se a nossa escolha vai ser atenuante ou agravante para a nossa evolução, para a nossa próxima reencarnação. Né? Então é muito importante a gente ter em mente isso. Tá? Levem no pensamento, opção, escolha, consequência. Sempre quando precisar tomar uma decisão, quando sofrer uma agressão, quando for falar alguma coisa para alguém, né? Olho por olho, dente por dente. Né? Mais vale calar do que retribuir uma agressão, uma ofensa. Né? Porque a gente se iguala ao agressor. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então aqui agora, né, é aquilo que eu falei, na lei de Deus há um determinismo. Né? Só a reparação. Então, eu falhei com alguém, eu preciso reparar. Né? E quando Jesus diz lá, né, no ritual da missa, né, católica, diz: antes de deixar a tua oferenda no altar, vá e reconcilia-te com teu irmão. Né? O que é isso? É a reparação, é reconciliar-se, é pedir perdão, é perdoar. Né? Então nós temos que reparar o nosso erro. Falhei com alguém, né? Eu preciso reparar esse erro. Do contrário, meus irmãos, o perdão seria só uma graça, não uma anulação. Então, também não adianta só perdoar ou só pedir perdão, é preciso reparação. Né? Eu te perdoo, mas também não aparece mais na minha frente. O perdão é esse. Né? Me perdoa, mas daí a partir de hoje, né, cada um do seu lado. Não, vai ter que reparar o erro que cometeu. Senão o perdão seria só uma graça, só, né? No arrependimento nós mudamos a nossa mentalidade, porque arrependimento não significa tempo de lamentação, mas tempo de mudança de pensamentos. Né? Então é mudança de pensamento. Errei, me arrependo, eu vou mudar. Né? Agora a gente passou, né, um final de ano aí, um início de ano novo, a gente diz, que esse ano novo seja melhor. Né? A gente deseja feliz ano novo, feliz, vai ser melhor, mas só vai ser melhor se eu estiver disposto a me arrepender dos erros que eu cometi no ano passado e a não cometê-los novamente. Senão não vai ser melhor, vai ser do mesmo jeito. E aí nós estamos agravando a nossa evolução, estamos coletando mais agravantes, né, para a nossa vida futura, seja em espírito, seja em reencarnações. Né? Que não pensemos que ao desencarnar apaga tudo, não. Morreu, acabou. Não. Chico Xavier diz, né, nós matamos a morte. Matamos a morte. O Espiritismo, né, nos mostra, nos prova isso. Né? A ciência já prova isso também, não é só o Espiritismo, a ciência já prova isso. Né? Que a morte é só do corpo físico. Não é porque morreu, que desencarnou, que vai virar santo. Não. Vai continuar do mesmo jeito, com os mesmos orgulhos, com as mesmas vaidades, com as mesmas peregrinações, né? Com as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Ou na mesma caminhada evolutiva. Se evoluiu aqui, procurou fazer o bem, fez a caridade, né? Vai continuar, não é que vai descansar, vai continuar trabalhando no bem, como espírito. Assim como nós temos, né, tantos espíritos aí que psicografam, trazem obras, né, livros e trazem mensagens, isso e aquilo. São espíritos que já trabalhavam no bem. Né? Bezerra de Menezes, médico dos pobres, apóstolo do bem. Por quê? Porque quando reencarnado já fazia o bem. Chico Xavier, nosso maior exemplo, né, que nós tivemos.
Então, todos esses nomes, todos esses espíritos que trabalham no bem, né, não se tornaram santos porque desencarnaram. Não. Se tornaram espíritos em trabalho contínuo. E nós seremos assim também. Estarei aí que está, meus irmãos, a decisão das nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas. Para onde vamos ao desencarnar? Agora, né? Para onde eu iria hoje se eu desencarnasse? Há de se pensar. O que eu fiz ontem? O que eu fiz no ano passado? O que eu fiz durante os 55 anos da minha reencarnação aqui? Só me queixei da vida, só, né? Não evolui nem um pouquinho. Estou no caminho correto, estou praticando o que eu aprendi. E somos eternos aprendizes, não pense que, né, não existe, né, na escala evolutiva dos espíritos, todos eles estão sempre trabalhando, sempre estudando, sempre praticando, né, aquilo que estudam. Então nós também somos assim. Então, meus irmãos, o ministério de João Batista é inerente à reconsideração das nossas faltas, em expressiva atmosfera de reflexões, a nos impulsionar o desejo de remediar os danos causados aos semelhantes. É o instante que nossa consciência desperta para o verdadeiro propósito de corrigir os desvios e abarcar a tangível purificação. Por outro lado, a vida do espírito não se resume a esse feito, pois em algum momento da eternidade o espírito vai aprender e não mais praticar o mal, né? Então é isso que eu acabei de falar. Chegará o momento que nós não praticaremos mais o mal. E o bem, né, será intrínseco em nós, estará dentro de nós. É aquilo que eu falei lá no início. Nós estarmos com Jesus. O que é estar com Jesus? Né? Praticar o bem. É seguir o seu exemplo. Então nós não praticaremos mais o mal. Então, dentro dessa esfera humana, os conceitos de justiça são relativizados quando dirigidos aos outros, porém, dirigidos a nós, os conceitos são sempre absolutos, né? Em outras palavras, acarretar o sofrimento alheio é permitido dentro de certo relativismo, mas quando o alvo de sofrimento somos nós, aí nós achamos que é injustiça, né? Olha só, eu acabei falando antes, né? Quando é com os outros, né? Merecia, né? Aí quando é com nós achamos que é injustiça de Deus. Nós somos injustiçados. Quantas vezes a gente vê e ouve isso, ou a gente mesmo já falou isso? Oh meu Deus, por que comigo? Porque tinha que ser comigo, que é para mim, não vai vir para o outro, vai vir para mim, né? Assim é a nossa caminhada. A etapa que sucede à restauração do mal cometido é a expiação. É salutar e educativo que ocupemos pela lei divina, olha só, o lugar dos outros. O que é nós ocuparmos no lugar dos outros? É empatia. É nós nos colocarmos no lugar do outro, né? É sentir aquilo que o outro sentiu quando nós o magoamos, quando nós o traímos, quando nós ofendemos, né? Então é se colocar no lugar do outro. A expiação é se colocar no lugar do outro. Colocar-se em posição de alguém que foi por nós ferido é aprender o que o outro sentiu, é entender o efeito da nossa ação na vida daquele indivíduo. Ou seja, a expiação é uma troca de papéis. Olha só, a expiação nada mais é do que uma troca de papéis, né? Eu vou sentir, eu vou passar, eu vou sofrer tudo aquilo que eu fiz o outro sofrer. É injustiça de Deus? Não. Eu causei o sofrimento do outro. Eu tenho que passar pelo sofrimento que eu causei. Então, meus irmãos, é importante salientar que o mal é sempre o mal, independente da sociedade, da lei. É dever do ser humano aprimorar-se de modo a se libertar do mal.
Então é aquilo que eu falei, ó. Eu desejo um feliz ano novo, eu desejo que amanhã seja um dia melhor, mas eu tenho que me livrar do mal que está dentro de mim. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer que hoje eu falhei, que hoje eu fiz alguma coisa que ofendeu, que magoou o meu irmão, e não repetir esse mal amanhã. Então, senão amanhã não vai ser melhor. Contrariamente, a lei divina não deve ser modificada para atender a quem escolhe se demorar na prática do mal, atrasando a sua evolução. Então, quem permanece no mal, não vai, a lei não vai mudar, a lei vai ser a mesma. E Deus, na sua bondade infinita, Deus é amor, é justiça, é bondade. Ele nos proporciona o processo reencarnatório, junto daqueles aos quais nós falhamos. A família que eu hoje amo, talvez, foi a quem eu fiz passar pelo sofrimento da vida passada. Então nós estamos junto na família, não é por acaso. Nos encontramos com pessoas, trabalhamos, com pessoas difíceis, não é por acaso. As nossas escolhas são feitas dentro da lei divina. Dentro da lei divina. Somos, não esqueçam disso, somos os nossos próprios algozes. Então essas três palavras que compõem o ensinamento de João Batista, arrepender, reparar e expiar, quer dizer o quê? Arrepender, não quero mais cometer esse erro. Gravemos isso. Arrepender, não quero mais cometer esse erro. Reparar, vou corrigir o mal que eu causei. Vou corrigir o mal que eu causei no outro. Expiar, vou assumir a posição de quem eu prejudiquei para entender o sofrimento que causei. Essa é a conduta correta. Olha só. Então, reparar, arrepender, reparar e expiar. Expiar é colocar-se no lugar do outro. Para mim sentir, na pele, na carne, ou no espírito, o que eu causei. De que vale passar por todo esse processo se for para repetir o mesmo erro? Olha, ele repete aqui e fala de novo. A pessoa fica limitada a um movimento periférico, arrepender, reparar, espiar, arrepender, reparar, espiar, e continua sempre, mas não muda. Cria-se um ciclo vicioso de resgate em que a pessoa pratica o mal e resgata ininterruptamente. Ou seja, meus irmãos, não basta só reparar o mal que eu causei, é preciso não refazer esse mal. Aí eu reparei o mal com a irmã que está comigo, beleza, mas eu faço mal para outras pessoas, e aí cria um círculo vicioso. Então as pessoas que estão na nossa vida sempre, me libertei daquele que eu estou livre, mas daí vou fazer o mal para outro, aí reencarna de novo com esse outro, se arrepende, repara, espia, estou livre desse, mas daí faz para outro de novo. Então a gente vai criando um círculo vicioso. Dizia o Paulo, quando a gente começou a estudar a doutrina espírita, a pessoa vai viciando em reencarnação. Só que a reencarnação, meus irmãos, o processo encarnatório é justamente para isso, para nós nos melhorarmos. E chegar o dia de não precisar mais reencarnar nesse planeta de prova e expiação. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não existe só o planeta Terra no universo. Jesus deixou bem claro isso. E ele fala no final dessa mensagem aqui, dessas moradas. Mas isso depende unicamente de cada um. É pessoal, é intransferível, é responsabilidade única. Deus confiou a reencarnação para um espírito num corpo só. O mesmo corpo, o mesmo espírito. Reencarna de novo num outro corpo, mas o espírito é o mesmo.
Um único corpo e um único Espírito. Então, né, podemos ter sucessivas encarnações, mas o Espírito é o mesmo. E as falhas, né, é como o HD do computador, do celular, né? Ele vai arquivando ali. Agora tem a nuvem, né? A gente arquiva na nuvem, né? Não importa quanto tempo passe, vai lá e busca aquele arquivo. Assim é o nosso Espírito. Nosso Espírito é um HD, né? Mais tecnológico do que isso. Mais tecnológico do que isso, tá? Deus nos fez perfeitos. Nós é que nos tornamos imperfeitos diante do mal que praticamos, né? Nós é que colocamos o vírus, né? Quando a gente coloca um pendrive no computador, não entra um vírus, nós colocamos um vírus dentro de nós. O vírus do mal, do egoísmo, das vaidades, materialismo, e assim sucessivamente, né, meus irmãos? Então, para isso, nós precisamos o quê? Transformação espiritual profunda e exequível somente com Cristo Jesus, posto que Ele é o exemplar de pureza moral, intelectual e espiritual, a ser reproduzido. Então Jesus deixou para nós reproduzirmos tudo o que Ele fez. Claro que é difícil, né? Nós chegarmos ao patamar de Jesus, né? Mas Ele nos deixou o exemplo, nos deixou como fazer. E daí ele termina com essa passagem, né? Que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Olha só, Jesus disse que vai preparar um lugar para nós. Mas Ele não disse que vai vir aqui nos pegar lá no meio do lodo lá, não. Nós que teremos que sair, né? E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Opção, escolha, consequência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a conexão. Nós escolhemos o caminho, a verdade e a vida. Escolhemos Jesus ou fizemos escolhas a bel prazer, de qualquer jeito, e aí depois temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Tá, meus irmãos? Então, que essa mensagem, então, possa tocar nos nossos corações, para que possamos realmente ter aí um 2025 repleto de alegrias com os nossos familiares, com os nossos trabalhos, com as pessoas com as quais convivemos. E com as pessoas que nós viermos a conhecer, adentrar na nossa vida, né, de uma forma ou de outra, sejamos esse elo de ligação do caminho, a verdade e a vida. Jesus nos convida a essa reflexão nessa noite. Que essa paz, essa luz que emana da espiritualidade sobre nós, possa nos fazer nos modificarmos a cada dia, a cada instante. Paz e luz a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.